seguir aqui. Vamos agora para um outro exemplo agora da vida real, esse exemplo um pouco mais próximo da nossa realidade, que é você entra no Glassdoor, não sei se vocês já ouviram falar sobre esse site, ele mostra lá vagas de emprego e ele também dá uma média de ganho das áreas, do cargo específico e da empresa. E vamos supor que você tá olhando aqui, e aí você tem o salário para analista de cargo, você tem os salários do cargo analista de dados da empresa Churupita, que é essa aqui, a Churupita. E aí, olha só, na empresa tem uma faixa de salário base de 3 mil a 35 mil por mês, né? Parece que é legal. Foi tirado uma média de 6 salários aqui e a gente tem uma remuneração fixa média nesta empresa de R$ 10.633. O salário do cargo de analista de dados na empresa Churupita. Aí nós temos os salários do cargo analista de dados na empresa Dados de Valor. Na empresa Dados de Valor, nós temos aí os salários indo de 3 mil a 26 mil reais por mês na empresa. Foi também tirado uma média de 6 salários. E a remuneração fixa média que a gente tem aqui é R$ 9.816. A média da empresa Dados de Valor é menor. E eu arrisco dizer que se você bate o olho nessa informação, ou muita gente pelo menos bateria o olho nessa informação, e se tivesse que optar ir numa entrevista que fosse no mesmo dia, no mesmo horário, ia acabar optando a empresa Churupita. Ela tem uma média de salários maior, então essa empresa parece que ela paga mais. Só que se eu te dissesse, depois de você ver as vagas, se você tivesse acesso a estas informações aqui, eu garanto que a tua opinião ia mudar. E por quê? Que ia mudar porque aqui nós temos, então, na empresa Churupita, na área de dados, os salários. Assim como nós temos os salários da empresa Dados de Valor, também na área de dados. E aí nós temos, olha só que interessante, na empresa Churupita, nós temos o assistente ganhando R$ 2.800, o analista de dados júnior ganhando R$ 3.500, o analista pleno R$ 4.500, analista sênior ganhando R$ 6.000 e gerente ganhando R$ 12 mil e o CEO ganhando R$ 35 mil por mês. Legal. Só que olha só se a gente compara as duas empresas. Essa empresa aqui, a Churupita, você escolheu ir na entrevista dessa empresa, você escolheu porque você viu que a média salarial dessa empresa era maior. Só que olha só que interessante. Quando a gente vai olhar os salários da empresa Dados de Valor, a gente percebe que é melhor. Olha só, o assistente na empresa Churupita ganha 2.800, o assistente na empresa Dados de Valor ganha 2.900, o analista júnior, na Churupita 3.500, no Dados de Valor 3.800 e assim por diante. Todos os cargos ganham mais, são mais bem remunerados no Dados de Valor. O único cargo que é mais bem pago na empresa Churupita é o CEO, que porventura provavelmente é o dono da empresa, nesse caso aqui hipotético que a gente está criando. Veja que quando a gente olha os dados de uma forma mais clara, mais próxima, a gente percebe que, na verdade, a média não nos diz muita coisa em alguns casos. Existem casos que sim, existem casos que não. E aqui é justamente isso nessa aula que a gente vai abordar. Quando que você vai usar a média e quando você não vai usar a média, quando você vai usar outra medida, como por exemplo a mediana. E isso é muito importante. Casos como esse refletem bem isso. Olha só como a média te engana bastante. A gente tem na empresa Churupita uma média salarial de 10.633. No Dados de Valor, uma média salarial de 9.816. Porém, o que diferencia aqui é o salário do CEO. Se você for entrar para trabalhar que não seja o cargo de CEO, não faz sentido nenhum você se basear na média nesse caso. E assim, uma outra observação importante que acontece também nos dados é o seguinte: a média da empresa Churupita é R$ 10.633. Ou seja, o que eu estou dizendo, em outras palavras, é o seguinte: olha, se a gente pegar todo mundo que trabalha na empresa Churupita, o salário médio é R$ 10.600. O salário médio. Ou seja, cada funcionário ali ganha em média R$ 10.600. Porra, cada funcionário ali ganha em média R$ 10.600. Será? Dos 6 funcionários ali, só 2 ganham mais do que R$ 10.600. Só 2, ou seja, 66% dos funcionários dessa empresa ganham bem menos de R$ 10 mil. Então, esse é um exemplo em que a média não está representando bem os dados. Só que tem um único valor distoante, que é o salário do CEO, que nesse caso aqui não chega a ser um outlier, mas poderia ser, mas é um valor muito distoante, e esse valor distoante está puxando a média para cima. E ao fazer isso, a média acaba não refletindo com precisão e confiança os seus dados. Então, esse é um caso clássico de que usar a média é muito, muito ruim. Eu vejo muita gente colocando média de salário em dashboard de RH, média de renda. Eu vejo isso acontecer demais, tá? Demais. Não só em dashboards de analistas de dados, não, mas em grandes veículos de comunicação. Eu vou trazer agora um outro exemplo. Vocês devem ter acompanhado aí, porque isso é uma coisa que no Brasil pipoca muita fofoca. Também saiu juntamente com isso a lista da Forbes, os novos bilionários do ano. E aí, a lista da Forbes me vem com essa notícia aqui. Bilionários 2024. Brasileira, herdeira da VEG, é a mais jovem da lista aos 19 anos. Então, ela é a bilionária mais nova do mundo. Herdeira da VEG, empresa fantástica, e ela, como herdeira, tem totalizando o valor de 1,1 bilhão de dólares, ou 5,5 bilhões de reais. Temos essa notícia, então, que essa menina tem aí esses 5,5 bilhões. Ela faz faculdade de psicologia. Vamos supor que ela faz
faculdade de psicologia na faculdade ABC. E essa faculdade ABC tem muitos alunos bolsistas. Agora, imagina se precisa, então, fazer um levantamento de renda dos alunos da faculdade que ela estuda, da média de renda dos alunos da faculdade. Ou pior, imagina se fizesse um levantamento da média de renda dos alunos da sala de aula dela. E que essa média fosse usado, nesse caso, para definir qual turma vai receber bolsa de estudos e qual não vai. Nesses casos, e por conta de casos como esses, a média não é utilizada assim, dessa forma, em casos como esse. Por isso que a média tem que ser usada com cuidado. 40 alunos na sala de aula, na mesma sala que ela. A maioria dos alunos tem uma renda abaixo de um salário mínimo. Só que chega ela com uma renda de 5,5 bilhões de reais, sobe a renda de todo mundo ali da sala para 50 milhões de reais. Quando a gente utiliza a média, esse tipo de coisa acontece. Pessoas, né, analisariam através do que a gente vai ver agora, que é a mediana. Vamos agora, então, ver a mediana para evitar erros como esse. A mediana é uma medida de tendência central também, ou seja, a média é uma medida de tendência central, assim como a mediana. Então elas têm o mesmo objetivo, representar a média ali, o centro dos dados, para que você tenha uma noção melhor sobre os seus dados. E para encontrar, você organiza os dados em ordem crescente ou decrescente e identifica o número que fica no meio da lista. Mas vamos ver rapidinho como é que calcula, porque também nem fórmula tem no caso da mediana, tá? Nem fórmula tem. Para calcular a mediana, vamos supor que a gente tem essas idades: 24 anos, 16 anos, 25, 12, 31, 27, 35 e 47. O primeiro passo, como a gente viu ali, é organizar isso em ordem. Então, eu vou colocar em ordem, no caso aqui, crescente. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o valor do meio, que no caso aqui é 25, e esta vai ser a minha mediana. Simples dessa forma, achar a mediana. E quando a gente tiver, sei lá, 4 valores, porque aí a gente não tem o valor do meio, olha aqui para minha mão. Quando a gente tem valor ímpar, é fácil o valor ímpar, a gente sempre vai pegar o do meio, né? O valor do meio aqui, ó. Só que se a gente tivesse 4, não tem o valor do meio. Aí a gente pega esses dois valores do meio e tira a média. Valores pares, vai ser sempre assim, a gente vai pegar os do meio e tirar a média deles. A média deles vai ser a sua mediana. Agora, olha só, se a gente usasse a mediana para encontrar os salários ali, olha como o dado ia ser completamente diferente. Aqui a gente teria uma mediana, no caso da Churupita, de 5.250, bem diferente daqueles 10.600 que a gente viu usando a média. E no caso dos dados de valor, a mediana seria 6.600. Neste caso, analisando através da mediana, a gente veria que faria mais sentido a gente entregar um currículo e trabalhar na empresa dados de valor. A gente observa que a mediana representa muito melhor os dados do que a média. Lembra que a média estava dando R$ 10.600 no caso da Churupita. Agora a mediana está dando 5.250. 66% dos funcionários ganhavam menos do que R$ 10.600 através da média ali. Então a média não estava representando bem os valores. Agora não. Agora a gente já tem metade, 50% recebendo mais do que 5.250, muito mais próxima dos outros valores. Casos assim, a mediana nos ajuda a ter uma compreensão melhor e eles representam melhor os nossos dados. Principalmente quando a gente está falando de renda e salário, mediana. Esquece média, tá? Tira a média do seu dashboard. Pô, Felipe, tudo bem. Agora essa questão, como é que eu vou fazer? Eu vou substituir nos meus dashboards ou na minha análise a média e a mediana? Se você ainda não está convencido, pensa no caso da menina bilionária que estava na sala de aula lá de psicologia. Se usarmos a mediana, o fato dela ter 5,5 bilhões de reais não vai mudar absolutamente nada. Por quê? Porque a mediana está buscando o valor do meio, não o maior valor. Então, os 5,5 bilhões de reais que ela tem não vai puxar a média para cima. Quer dizer, vai puxar a média para cima, mas a mediana não. A mediana vai continuar sendo aquele valor. E assim,